Estamos de volta com o nosso quadro Saúde do Homem e da Mulher do Campo. Hoje o nosso foco são as mulheres. E para falar sobre higiene íntima, cuidado com os órgãos sexuais, vamos conversar com o ginecologista Renato Moretti Marques. Renato, muito obrigado por ter aceito esse nosso convite. Quando a gente fala saúde do homem e da mulher do campo, a gente está falando saúde de um modo geral, mas a gente tenta focar no nosso foco, aqui ó, agro, né? Então, por isso, você está falando de onde no Brasil, hein? Não estou te ouvindo, cadê? Onde é que está o nosso... Eu estou em São Paulo. Renato, tá... Deixa eu ver se eu estou te ouvindo bem. Agora eu estou te ouvindo também, Renato. Legal, então, você legal. está onde? Está em São Paulo? Estou em São Paulo. Você é médico onde aí? Eu sou médico do Hospital Israelita Albert Einstein. Então, se a gente pudesse, eu não sei se você tem essa experiência de, no seu quadro de pacientes, atender situações de trabalhadores ou produtores rurais que, às vezes, têm, por dificuldade, às vezes, de aproximação, mas isso não é nem tanto, porque tem cidades perto também, mas de tratar desse tema da ginecologia, que é da saúde da mulher, principalmente nos cuidados, nas questões íntimas, dos órgãos sexuais, da sexualidade. Que tipo de tema chega para você com relação a isso no seu consultório? O consultório, ele abrange o cuidado das mulheres nas suas diversas etapas da vida, né? Desde da adolescência, infância, adolescência, um adulto jovem, sua fase reprodutiva, até a transição menopausal, né, o período que a menstruação vai se encerrando e ela sofre uma série de modificações fisiológicas, né, e na paciente idosa. Então, acaba que o ginecologista recebe a paciente, a mulher, em diversas etapas da sua vida, e para cada uma dessas etapas existe uma recomendação de cuidados para manter sua saúde global e sua saúde ginecológica em dia. A gente viu, por meio de pesquisa do IBGE, uma diminuição da população brasileira com média de filho abaixo de 2 filhos por habitante. Então, isso é uma coisa que chama atenção. Isso não significa que esteja diminuindo as relações sexuais, mas que há mais prevenção. E aí eu te pergunto, a gravidez ainda é um tabu para adolescência, para a população mais jovem? Que tipo de cuidados se fala quando a gente fala de gravidez precoce, de gravidez na adolescência? Esse é um assunto antigo e muito atual. Esse assunto, a gente teve recentemente uma publicação mostrando que as taxas de gestações não desejáveis na adolescente ainda continuam muito altas e são considerados como problemas, não só a gestação, como a relação sexual não consentida ou não preparada, com exposição a doenças sexualmente transmissíveis, com risco de contrair doenças potencialmente graves, naquele mesmo momento, como as doenças como a hepatite, o HIV, mas assim como contrair o vírus do HPV, que é o vírus, a doença sexual mais frequente, transmitida nas relações homoafetivas e heteroafetivas. Então, essa infecção ela é uma das causas, né, ou talvez o grande responsável pelo número muito grande de doenças ginecológicas, tanto benignas como as verrugas genitais, quanto o câncer do colo do útero e também o câncer da vulva. Vamos começar falando sobre HPV. A gente tem falado de vacinas, tem falado de qual a idade que tem que se vacinar contra HPV e que tipo de cuidados uma vez que você tenha contraído a doença? A gente fala que, na verdade, o HPV ele não é uma doença, é uma infecção viral, né? E o que acontece,
a infecção por esse vírus que ocorre durante as relações sexuais, ela deve ser prevenida quando a gente ainda não tem a exposição ao vírus. Esse é o melhor cenário. Então, a gente, desde 2014, o Programa Nacional de Vacinação sugere e orienta e disponibiliza a vacina contra o vírus do HPV, uma vacina eficiente, com baixa taxa de reações adversas e que faz a total diferença, vai fazer a total diferença nas taxas de mortalidade, nas taxas de incidência do câncer do colo do útero, câncer da vagina e câncer da vulva. Então, além do câncer de ânus também. Então, essa é uma recomendação para as meninas e para os meninos desde os 9 anos de idade. Nós temos as vacinas disponíveis para 2 tipos virais, que são os tipos virais mais importantes, o 16 e o 18, causadores do câncer, mas também com cobertura para outros tipos virais que evitariam, assim, a infecção, a manifestação benigna, mas muito desconfortável e muito caricata, para as pessoas já com vida sexual, que são as verrugas genitais, né? E também a possibilidade de prevenir outros tipos que nós chamamos de vírus de alto risco oncogênico, que não 16 e 18, mas que também podem causar o câncer. Então, essa é a primeira recomendação. A vida sexual, antes de ser iniciada, as meninas e meninos devem estar vacinados. É uma situação que pode se apresentar num primeiro momento assintomática e, para eu saber, por exemplo, se sou portador da infecção HPV, basta fazer um exame de laboratório com pedido médico? A sua pergunta é muito boa. A infecção, ela é assintomática, absolutamente assintomática. O que nós chamamos de imunogenicidade é a capacidade do nosso corpo reagir a uma infecção. E essa capacidade do nosso corpo reagir à infecção pelo HPV é próximo do nada, é muito baixa. Portanto, ninguém sabe se contraiu o vírus, a não ser que você tenha a manifestação, como uma doença benigna, como o que a gente chama de condilomatose, né, que são as verrugas genitais, ou, muito no futuro, como o câncer. Esse tempo entre a infecção, que é assintomática, até a formação de câncer, passam-se 20, 25 anos. Então, nós temos uma grandíssima janela de oportunidade para fazer o diagnóstico das pacientes, das pessoas que não tiveram condições imunológicas de vencer a infecção pelo vírus. Por que eu estou falando isso? Não tem nenhum problema ter o vírus do HPV. O problema é quando nós não temos a capacidade imunológica, a nossa capacidade do sistema de defesa, vencer a infecção pelo vírus. E isso passa a ganhar relevância após os 25 anos e principalmente após os 30 anos de idade. Então, hoje, a Organização Mundial de Saúde sugere que qualquer programa de prevenção de câncer ginecológico tem que incluir o teste do HPV, para saber se essas mulheres têm infecção pelo HPV ou não têm infecção pelo HPV, porque isso vai diferenciar muito o olhar sobre essa população. Pessoas que após os 30 anos têm HPV persistente têm um risco maior de desenvolver a doença. Então, que é também uma dúvida. Qual a diferença do ginecologista para o urologista dentro da análise ou do exame feminino? O urologista, na verdade, ele é muito mais frequente na vida do homem do que na vida da mulher, nas suas fases mais iniciais da nossa vida. Então, quando as meninas começam a ter problemas de infecção ou problemas urinários,
coisas muito específicas da via urinária, da micção, da dificuldade de reter urina, da perda de urina, a dificuldade de urinar, aí sim o urologista ele acaba participando da vida da menina mais precocemente, mas geralmente ele acaba participando da vida das meninas e meninos que têm problemas urinários nas suas idades, na idade mais precoce, ou diante de problemas mais notáveis, como as infecções genitais, mas esse não é um papel isolado do ginecologista. O urologista, ele também é médico e ele sabe muito bem lidar com a infecção pelo HPV e no cuidado das meninas. É muito bem-vindo. Olha só, Renato, a gente poderia ficar aqui um tempão falando, porque esse tema é muito interessante, esse tema da saúde, principalmente da área que você é especialista. Mas, infelizmente, estamos chegando ao final. Eu vou deixar um minuto para você fazer algumas considerações sobre prevenção e cuidados para quem está assistindo. A sugestão é que as meninas se vacinem muito precocemente, que criem o hábito de visitar o ginecologista uma vez por ano. Não é para fazer um monte de exames, mas visitar o ginecologista para falar sobre o que está sentindo, para buscar orientações, para fazer o melhor papel da medicina preventiva, para receber a receita da vacinação, para que, a partir dos 21 anos, tenham o hábito de ir anualmente ao ginecologista para fazer o seu exame físico, para receber as orientações para o planejamento familiar, para evitar doenças sexualmente transmissíveis, infecções sexualmente transmissíveis, e que possam fazer a prevenção dos tumores ginecológicos, câncer do colo do útero, câncer do ovário, câncer do endométrio, receber as recomendações mais adequadas para as diferentes faixas etárias, mas criem o hábito de ir ao ginecologista anualmente. Dr. Renato Moretti Marques, ginecologista, muito obrigado pela sua participação aqui no AgroTarde. Certamente a gente volta a falar mais adiante sobre outro tema. Eu queria falar sobre câncer do colo do útero, mas não deu tempo hoje. Mas a gente vai conseguir falar no futuro. Um abraço. Essa eu tenho um carinho especial. Um abraço. Tá bom, um abraço tchau. grande. Obrigado. Até mais.